Então, estamos de volta aqui, gente. Olha só, a nossa mesa hoje está linda, toda colorida, muito feltro. E vamos mostrar para vocês aqui, ó, de primeira vez na TV também. Olha só que lindos o trabalho dele, maravilhoso. Cadê o zoom? Eu gosto de ver o zoom bem de pertinho aí na câmera, para que o internauta também possa acompanhar em casa os detalhes de cada peça, as cores, o carinho, né, que é feito cada um. Se você for analisar, é tudo feito com muito carinho, porque é muito bonito. Tem caricatura também, ele trabalha muito bem. Olha só que lindo o gatinho. Tem esse lado também, agora lançamento, né, as máscaras. Para dormir, você dorme aí, ó, como super-herói. Muito lindo. E aqui o mascotinho, olha que graça. O mascotinho da Feltrolando. Olha aqui também o ursinho para decorar a sua festa. Lindo, né? Então, gente, tudo isso aqui é o do nosso amigo Rodolfo Barreto. Seja muito bem-vindo, meu Obrigada, querido. Michele. Tudo bom contigo? Tudo ótimo. Tá Melhor mais agora. calmo, vamos relaxar. Tô tentando ficar calmo. Disse pra mim, eu tô tão nervoso Muito. que é a primeira vez, mas nada, aqui a gente fica em casa. Aqui na TV Cidade Oeste é assim, a gente entra, se sente em casa, Sim. não tem vontade de ir embora. Mas é o que o pessoal diz pra gente. Fala assim, olha, eu fui lá, tava nervoso que só. Cheguei lá, pronto, não quis mais ir embora, quis ficar lá. Tudo bom, meu amor? Tudo ótimo, Michele. Então, o seu trabalho é muito lindo. Eu acompanho o seu obrigada. trabalho pela internet, pelo Muito Facebook. E quem te indicou pra mim até foi a Milena também. Isso, ela mandou um beijo pra você. Um beijinho pra Milena. Com saudade, nunca mais ela veio aqui pro estúdio, vinha direto, né? Beijinho pra você, tá? Então, conta pra gente como é que surgiu esse amor, esse carinho pelo feltro. Como é que foi? Então, Michele, o artesanato, ele surgiu na minha vida muito cedo, né? Minha tia, ela trabalha muito com artesanato e então ela foi mostrando algumas coisas desde muito cedo. Eu sempre gostei muito de ajudar ela, mas o feltro em si, ele entrou de verdade na minha vida agora muito mais como uma profissão no artesanato aqui em Mossoró, por causa de uma variedade muito maior e acesso a materiais diferentes que eu tive aqui e que eu não tinha na minha cidade, porque eu sou do interior do Ceará. Então, quando eu cheguei aqui para fazer a universidade, né, aos poucos eu fui mostrando para os colegas da universidade e foi meio que disseminando dentro da universidade, depois aqui em Mossoró, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E agora meio que virou uma febre e virou meio que um trabalho para mim, uma forma de me sustentar aqui na cidade para poder continuar fazendo a minha graduação. Nossa, que legal. E assim, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É quase impossível conseguir falar com esse menino. Porque ele trabalha muito, ele não para. Graças a Deus são bastante encomendas, né? É, bastante. Eu falo assim, Rodolfo, tá muito ocupado? Ele, muito ocupado. Muito ocupado. Muito ocupado. Meio que enrolei um tempão para poder vir, mas Ficou consegui. doentinho também, não deu pra vir, É verdade, né? Tinha marcado antes, fiquei doente e não consegui. Dessa vez quase não consegui de novo, porque tava no Piauí, viajando pra cá. Cheguei hoje de manhã, praticamente, de madrugada. Eu vi o horário que você chegou, você falou pra mim no WhatsApp, Verdade. era 2h pouca da manhã. Exato. E aí, mas consegui vir, quase não chego também na hora, mas consegui chegar. Ah, mas deu certo, graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo ele certo, tá aqui. Deu tudo certo. E no caso, assim, o que as pessoas mais pedem pra você? São personagens de desenho infantil? O que? Pronto, que sai então, mais? eu costumo meio que a cada semestre, ou pelo menos a cada 2 meses, tentar lançar algum produto novo. E aí eu lanço nas redes sociais, vou vendo o retorno, se dá certo eu continuo, se não dá certo eu tento mudar. O carro-chefe da marca Feltrolando, que já existe oficialmente há uns 3 anos mais ou menos, são as caricaturas. Eu não consegui trazer nenhuma caricatura mesmo, porque são feitas por encomenda e geralmente vão para longe. Aqui em Mossoró eu tenho poucas e não consegui contato. Mas, como eu falei, eu tento lançar algumas linhas, como as máscaras de dormir. Lancei os chaveiros de emoji, que foi uma febre aqui em Mossoró, consegui vender muito. E tento fazer também algumas peças para decoração de festa. E daí eu vendo para pessoas que trabalham com decoração de festa. Ah, entendi. Como no caso a galinha pintadinha, que também Isso. foi uma febre, né? Exatamente. Todo aniversário que a gente ia, Exatamente. tinha a galinha pintadinha. E aí você fez a turma toda da galinha, Fiz né? a turma toda. Aqui tem uma parte, mas aí eu tenho uma turma inteira. Fiz também a turma do circo,
que foi para o aniversário da minha afilhada de coração, quase minha filha. Foi muito puxado para fazer, mas consegui fazer uma turma de circo. E aí tô planejando fazer aos poucos vários grupos de personagens, que aí vão sendo mais pedidos, para poder tanto guardar, para ter quando precisar, como para comercializar também. Ah, legal. E o teu Facebook, como é que é o endereço dele? O Facebook, eu tenho minha página pessoal, onde eu divulgo muito o meu trabalho, que é Rodolfo Barreto, Rodolfo com PH no lugar do F. Tenho a página da marca, que é Feltrolando, e tenho o Instagram, que é Rod Feltrolando. Certo. E aí lá eu divulgo meu trabalho, faço promoções para os clientes, faço promoções para novos clientes, e aí vou ficando mais próximo dos meus clientes e tendo um retorno maior. Ah, muito legal, gente. Então você já pode, daqui a pouquinho, não agora, hein? Vamos aqui prestar atenção na aula. E ai. Daqui a pouquinho você entra lá no Facebook, vai na página dele, dá uma olhadinha lá no trabalho, cada trabalho mais lindo que o outro. Ele faz uma foto super legal, que dá pra você ver os detalhes dos enfeites, né? Que inclusive eu digo porque eu acompanho, então você consegue ver bem de pertinho. Você pode ver qual é o personagem que você mais gosta, entra em contato com ele, ele pode fazer pra você em qualquer tamanho também, né? Em qualquer tamanho. Em qualquer tamanho que você quiser, se você vai enfeitar uma festa, quer colocar um enfeite de uma mesa, no caso é um bichinho maior, você pode falar com ele, entra em contato, ele vai dizer pra você o prazo de entrega e de preferência com antecedência, Com né? antecedência. A gente sempre tem uma agenda muito lotada e como eu tento conciliar com a universidade, então eu não consigo me dedicar tanto ao artesanato como eu queria me dedicar. Então a gente tem uma agenda de mais ou menos, a gente pede uma antecedência de mais ou menos 90 dias, de preferência. Se não conseguir com 90 dias, tenta conversar que a gente vai tentando encaixar na agenda. Depende também do tipo de encomenda. Exato, depende da encomenda, depende do número, depende da dificuldade, depende do tema, é muito relativo. Certo, então, gente, ó, se você vai fazer aniversário em outubro, já tá na hora de entrar em contato com ele e fazer a sua encomenda. Exatamente. E a gente hoje vai aprender o quê? Eu divulguei que eram os marcadores de livros, né? Isso. Mas vai ser esse modelinho aqui ou você Pronto. trouxe alguns outros? A gente vai aprender hoje os marcadores de livro, que é uma outra linha que eu tô tentando lançar agora, pós Máscara de Dormir. A gente divulgou o modelo do cupcake, que é o que está aqui nesse livro. Mas eu também vou ensinar mais 2 variações. Vou meio que finalizar algumas para poder ter uma noção. Não é muito difícil, porque é muito parecido um com o outro, a técnica é muito parecida. Então, em casa, vou disponibilizar os moldes. E em casa, você consegue fazer outros temas baseado nesses mesmos moldes. Ah, legal. Então, você vai passar pra gente, né? A gente Isso. coloca lá no Facebook e você consegue baixar uma boa. Exatamente. Então, a gente vai aprender o cupcake, que é esse que eu tenho pronto. A gente vai aprender uma variação de uma corujinha, que aí a gente vai fazer aqui na hora. E vai finalizar também o modelo do Minions, que também é meio que uma febre entre os adolescentes, entre as crianças e até entre os adultos. Então, vamos lá. Então, o material que você vai utilizar é o próprio feltro do seu patrocinador, né? Que você Exatamente. trouxe aqui pra gente. A gente tem a parceria com os feltros Felticolor, que ainda é um pouco difícil o acesso aqui em Mossoró, mas existe já alguns armarinhos que vendem esse feltro. Mas a gente consegue muito acesso pela internet, não é muito caro de comprar pela internet. Eu até opto de comprar pela internet porque você consegue uma variedade de cores maiores. Então a gente vai usar o feltro, vai utilizar os moldes, que existem muitas formas de moldes, assim, pesquisando pela internet, ou quem participa de grupos no WhatsApp, que tem muito grupo no WhatsApp, muito grupo no Facebook de ajuda, para quem está iniciando, ou para quem já é muito veterano na arte do feltro. Os moldes eu costumo fazer em folha normal de ofício. Eu sempre tenho o molde todo riscado em uma folha para guardar para próximos trabalhos. Sim. E tenho ele riscado unitariamente para poder fazer o trabalho quando eu vou executar. Eu costumo fazer em papel ofício, porque muitas pessoas elas riscam no feltro para poder recortar e ficar mais fácil. O feltro, a gente costuma dizer que tem 2 lados. Tem um lado que é mais lisinho e tem um lado que ele é mais felpudo. As pessoas costumam dizer que é o lado avesso, mas não é o lado avesso, porque o feltro ele não tem avesso e direito. Na verdade, vai depender do objetivo da sua peça. Se você quer uma peça mais lisinha, você usa o lado mais lisinho. Se você quer uma peça mais felpudinha, mais fofinha, você usa o outro lado. Ele não tem avesso e direito. A gente vai usar o lado lisinho, porque como a peça é uma peça que vai ter muito contato, ele dá uma maior durabilidade ao feltro. Entendi. Então, os moldes, como eu já falei, eu faço em papel ofício e não costumo riscar o feltro.
porque tem muita dificuldade de, no final, encaixar um lado com o outro, como a gente trabalha sempre com duas peças, e fica sempre aparecendo a marquinha da caneta. E é muito difícil de tentar eliminar, porque aí você vai meio que desconfigurar o molde se você tenta eliminar a marquinha da caneta. Então eu faço com papel ofício, trabalho muito com alfinete. Em casa os meninos brigam bastante comigo, porque eu enfio alfinete em todo lugar e todo mundo se espeta. Mas prendo com alfinete no feltro, risco direto, né, ou melhor, corto direto com o molde. Aonde eu preciso deixar espaços, eu vou deixando meio que no olho, é bem no olhômetro, porque é melhor do que ficar riscando e acabar não encaixando no final. Então, do cupcake, eu trouxe a parte superior do cupcake, que é a parte rosa, já alfinetado. A parte inferior, que é como se fosse o bolinho, também já alfinetado, já com a margem para corte. Certo. E aqui a gente vai alfinetar a parte maior, que é a parte onde a gente vai centralizar o cupcake, colocar a borrachinha de EVA por dentro para ficar mais rígido e pôr o elástico finalizando. Opa, vamos lá então. Então, para recortar, não existe muito segredo recortar o feltro. O que na verdade que a gente precisa são de tesouras de qualidade. Assim, não tenho nenhuma marca para indicar, na verdade eu compro bem qualquer tesoura, aquela que eu vi, achei bonitinha, compro a tesoura. Geralmente tesoura nova corta muito bem, e aí a gente costuma, na arte do feltro, tentar identificar as tesouras para não usar a tesoura que você usa no feltro, no papel ou no EVA, porque aí ela, cegar, né? Isso, exatamente, ela cega muito fácil. Se você só usar para o feltro, ela dura muito tempo. A partir do momento que ela cega, você até consegue amolar. Mas no feltro, depois que você cegou a primeira vez e amolou, ele cega de novo muito rápido. Então é meio que quase que descartável. Então é melhor separar só para o feltro e ter uma durabilidade maior, do que misturar e acabar tendo que comprar outras tesouras. Ótima dica então, gente. Vamos separar as tesouras. Então, aqui eu vou colocar meio que mais no centro, mas eu costumo colocar muito no cantinho. Porque como é para comercializar, a gente tenta economizar ao máximo o material que a gente tem. Então você pode colocar o máximo no cantinho possível. Como você está usando o molde, fica muito mais fácil do que quando você risca, que você vai ter que deixar um espacinho para poder eliminar o risco. Então, a tesoura estando bem amolada, ela não vai desfazer o feltro, porque quando a tesoura está cega, quando você corta, ela meio que vai desfazendo o feltro e desfiando, e aí fica muito difícil no final. Né? Isso, vai mastigando. Então, para cortar, eu sempre indico cortar um pouquinho mais fora do que o molde que a gente coloca. Não vai, assim, quando você tem peças que são muitas partes, não é interessante cortar um pouquinho maior do que o molde, é interessante cortar justo, porque como você vai montar, no final pode ser que não dê o resultado que você precisa na montagem. A diferença de tamanho, né? Isso, a diferença de tamanho de uma peça e outra acaba não deixando a qualidade do trabalho tão boa. Mas quando são poucas partes, como aqui no cupcake só são 2 partes de feltro, não tem problema cortar um pouquinho maior, porque uma completa a outra. Então, cortei aqui a minha parte superior do cupcake. Fica certinho, fica igual ao molde, não tem dificuldade nenhuma. Vou cortar a minha parte inferior, sendo que na parte inferior eu vou ter que observar a parte que eu vou ter que deixar um pouquinho a maior do que o feltro para poder encaixar a parte superior e aí unir e não ter problemas quando você for casear. Entendi. Que é o ponto que a gente costuma usar no feltro. Então, cortou a parte inferior também. Vou cortar rapidinho, não vai ficar tão certinho, mas no final a gente consegue contornar. Não é bom também deixar muita margem, porque quando você usa feltros de cores claras e escuras, que contrastam um pouco, acaba aparecendo. Se você usa uma cor muito clara em cima de uma cor muito escura, ele acaba aparecendo a margem. Então, tenta cortar um pouco menor a margem. Se fosse preto, por exemplo, né? Por exemplo, ia parecer ficar muito forte, e aí perde um pouco da qualidade do produto. Então, cortei minha parte superior e a minha parte inferior, a gente vai unir isso daqui com cola de silicone. Eu costumo usar a cola de silicone líquida. Ela é muito fácil de encontrar aqui em Mossoró, tem várias marcas, várias lojas tem. Aqui eu não vou usar a cola de silicone, porque eu já vou pegar um que já está mais ou menos encaminhado, mas é simples, a cola de silicone ela parece muito com a cola de isopor. Sim. Até o cheiro, a textura é muito parecida. Muita gente usa no feltro a cola quente. Só que para usar a cola quente eu não sou muito adepto,
Porque se a cola não estiver na temperatura certa, se você não passar com a delicadeza certa, acaba manchando ou ficando elevações, fica em relevo. Esfria muito rápido. Esfria muito rápido. Tem artesãs que só usam cola quente porque acham que é melhor, porque derrete o feltro no outro e une mais. Eu, particularmente, só uso cola de silicone fria. É muito mais fácil, você consegue ter ela a qualquer momento, não precisa estar ligado na energia toda hora, esquentando, e ao mesmo tempo tendo medo de estourar a pistola, porque estoura muito fácil também. Estourei várias. Então, aqui a gente vai unir. Uniu a parte de cima com a parte de baixo. Passou a cola, simples, não precisa ser muita cola. É indicado que também não use a cola muito na margem do que está por cima, porque quando a gente vai fazer o ponto, acaba dificultando, às vezes quebra a agulha, às vezes passa de uma vez, fura o dedo. Então, é bom colocar sempre na margem do que está por trás. O de cima não precisa passar na margem, porque a gente vai passar o pontinho para unir, e aí não tem tanto problema da cola. A cola é mais para não ter o deslize na hora que você vai passar os pontinhos. Entendi. Então, fez a parte superior, fez a parte inferior, não tem dificuldade nenhuma. A gente vai só precisar da base do cupcake, que eu sempre utilizo, geralmente, na verdade, nos marcadores de livro, uma base circular, que eu vou estar disponibilizando nos moldes. É sempre uma base... Tem gente que costuma usar para reutilizar, eu ainda não usei, mas CDs, e aí fica um pouquinho maior. Que até é uma ideia muito boa para ficar reutilizando CDs que a gente já quase não usa mais hoje. Então, eu não costumo usar o CD porque eu gosto mais dele um pouco mais maleável, e aí eu uso a borracha EVA. Então, para fazer a base, é da mesma maneira que eu já ensinei. Nos marcadores a gente usa a parte mais lisinha. Vai alfinetar, não tem dificuldade para alfinetar, você alfineta em qualquer lugar. Os moldes, apesar de ser de papel, você vai alfinetando uma hora no lugar, uma hora no outro, eles vão durando um pouquinho. Com o tempo que você vai vendo que ele está desgastado, utiliza o que você já tinha, que é inteiro, faz um novo e vai utilizando. Então, tem gente que usa os moldes mais firmes, de papelão, de acetato, mas são as pessoas que riscam. Geralmente quem corta direto não usa acetato porque ele fica muito rígido, e aí quando você não fica maleável para cortar. Então, eu vou cortar aqui rapidinho a base do cupcake. Não é difícil. Muita gente... já tive experiências ensinando a crianças, a adolescentes, a idosos. Pessoas que nunca costuravam conseguem fazer feltro perfeitamente, porque a gente usa basicamente 2 pontos. Algumas pessoas... Na verdade, não existe um ponto muito certo. A gente costuma usar o ponto caseado, mas ultimamente eu comecei a usar o ponto palito, que a gente chama, que é um ponto muito mais fácil de fazer. E eu vi que tem resultados tão bom quanto o caseado. Tem gente que só usa o caseado porque acha que é melhor, dá um acabamento melhor. Eu, particularmente, não consigo fazer um caseado tão pequenininho como tem outros artesãos que conseguem. Para início é um pouco até difícil, porque o caseado ele tem que ficar muito certinho, muito a mesma distância de um para o outro, da margem, para que fique com qualidade boa o trabalho. Então, agora eu estou começando a usar muito ponto palito, estou vendo um resultado muito bom, principalmente para peças menores. Como os marcadores de livro são peças menores, eu tenho usado o ponto palito para eles e tem sido tranquilo. Certo, né? Quando eu quero um produto que eu preciso de uma rigidez maior no ponto, porque vai ter muito contato, para não ter perigo do feltro romper ou até mesmo esgaçando com o tempo, soltar o ponto, eu uso o ponto caseado. Então, o cupcake é muito fácil. Uniu com a cola. Tem a basezinha, que aqui a gente vai usar no tom de azul. Você vai só afixar ele no centro e aí pronto. Vamos passar para a parte do costurar agora para valer. Você costura, então, aqui em volta depois que você cola? Isso. Colou tudo, montou o cupcake, colou o cupcake na base. Mais uma vez lembrando de não passar muito na margem, por causa que a cola dificulta a costura. Tenho ele aqui já iniciado os pontos. Como eu disse, ultimamente eu tenho usado muito ponto palito, que eu vou ensinar, é muito simples. Quem nunca costurou na vida consegue costurar. Tem muita gente também, quando começa a trabalhar com feltro, pergunta muito a questão da perfeição do ponto. E aí eu costumo dizer que artesanato, ele não precisa ser perfeito. Se você ama o que você faz, se você faz com gosto, se você faz com determinação, um pontinho torto ou outro
não vai mudar a qualidade do seu trabalho. Tem muita gente que procura muito essa questão da perfeição no artesanato, mas eu acho que artesanato é uma coisa muito única, cada peça fica exclusiva, você não consegue repetir o que você faz. Máquina, não seria exatamente, fazendo, né? seria uma máquina. Várias pessoas utilizam máquina. Eu, particularmente, até hoje não utilizei máquina e prefiro até fazer na mão, meio que com a terapia, também não tenho muita habilidade na máquina de costura. Então, o pontinho palito que eu utilizo para poder pespontar toda a margem do cupcake para fixar ele completamente na base, ele é muito simples. Aqui atrás, a gente costuma dizer que o avesso das peças de feltro geralmente são um pouco feias. A perfeição fica na frente, o avesso não fica tão bom. Porque a gente vai meio que pespontando e às vezes não fica tão perfeitinho atrás, mas geralmente não aparece, fica pelo lado de dentro da peça. Então você vai prender a linha aqui no iniciozinho da peça, normal, como você prende para fazer uma barra de uma calça, uma barra de uma camisa, pregar um botão. Simples, o nozinho no final da linha prendeu no avesso, você vai passar aqui para frente, sempre começando dentro da peça para fora, porque você está tentando afixar essa peça na parte de baixo, então você começa dela para fora. Quando você começa dessa parte azul para dentro, às vezes a linha costuma levar um pouco do desfiado do feltro, e aí vai ficando preso no ponto, e aí às vezes você quer fazer uma linha muito parecida com a cor para ficar escondidinho, e não fica porque o feltro da cor de baixo ele fica aparecendo. Então, invadiu, no caso. Isso, exatamente, invade a peça e aí não fica tão legal. O ponto palito ele é muito simples. Você vai começar de dentro da peça, sempre saindo para fora, como se tivesse meio que grudando. Aquele pontinho simples de fazer barra, é muito simples. O que você precisa ter cuidado é tentar fazer um pouco parecido um com o outro, a mesma distância da margem do que você está aplicando e a distância de um ponto para o outro. Não ficou a mesma distância, não tem problema. Como eu falei, artesanato é uma peça única, não tem como você fazer idêntico com a peça outra. Certeza. Então você vai vir sempre por trás, saindo dentro da peça, usando o dedo como apoio para ter uma noção de distância. E aí, entrando sempre saindo para a parte de onde você está fixando. Então, não vai ter muita dificuldade, é só isso. Como eu tenho um pouco mais de habilidade, e tem gente que pega a habilidade muito fácil no ponto, eu não passo a agulha para trás. Aqui mesmo eu consigo pegar o ponto na parte azul, passar para marrom e sair. E aí os pontos vão ficando inclinadinhos e geralmente tendem a seguir a mesma orientação. Não é difícil, não dura muito tempo. Se não tiver prática, faz aquilo que você falou. Vai até lá. Isso. Vai Se não tiver prática, volta. Passa para trás, passa a agulha inteira, tenta olhar se precisar atrás, usa o dedo para orientar a saída e vai indo ponto a ponto. No início é ponto a ponto. Na primeira peça que eu fiz em feltro, eu até me assustei. Aí eu não tenho ela guardada, eu deveria ter guardado para poder comparar. Mas eu me assustei porque no início não fica, não cola, não dá certo, o pontinho não fica parecido, fica tudo torto. Até hoje tem várias peças que eu faço, tem um ponto ou outro que fica torto, que aparece assim. Ah, mas é normal. Mas é normal, é uma coisa feita à mão, é uma coisa artesanal, então não tem como. No final, terminei a cor que eu preguei a parte de baixo, eu vou vir aqui, como eu tenho aplicação, você pode só prender no feltro azul porque não vai aparecer na frente. Eu dou 2 pontinhos, faço mais um e passo a laçada, como se fosse dando um nó. Geralmente, quando eu tô com pressa, eu só dou os 2 pontinhos, porque não solta. É muito difícil você prender aqui no feltro e a linha sair. É tanto que em peças, quando a gente enche, a gente só finaliza passando 2 vezes, entra com a linha e sai em qualquer lugar, porque não solta do feltro. A linha adere muito ao feltro, principalmente estando pela parte de dentro. Então, prendeu. Venho aqui com a tesoura, corto bem rente para tentar não deixar tanta linha, mas em algumas partes você vai deixando a linha aparecendo atrás mesmo, não tem como. E aí, fez a parte de baixo, a gente vai prender também a parte de cima. Não é difícil. Mais uma vez lembrando, algumas dicas que eu uso, tem muita gente que trabalha com feltro e usa a linha de meada, que é aquela linha tradicional de ponto cruz, que vem 8 perninhas, rende muito. No início eu só usava a linha de meada, mas com o tempo eu precisei fazer peças muito pequenas e eu fui vendo que a linha de meada, a certo ponto, quando você puxava, ela rompia e ela enganchava muito, porque a linha de meada ela não é
uma linha muito bem torcidinha, ela é uma linha meio frouxa, que a gente costuma chamar. Então, ela ia dando algumas dificuldades em peças menores. Então, eu comecei a usar a linha de costura convencional. A linha comum. E aí, eu comecei a ver que era muito mais firme, era muito mais resistente e mais barato, muito mais econômico. Também, e fica mais bonito porque você consegue dar o ponto mais justinho e ela vai ficando mais apertadinha, não fica tão frouxo como uma linha de ponto cruz fica. Ela fica visível, porém não gritante. Isso. Aquela linha grossa, exatamente, né? não fica grosseiro. Isso. Mesmo com a linha de ponto cruz, a gente desfazendo toda a meada e ficando com os fios mais finos, ela parece muito mais do que a linha de costura, porque a gente não pode puxar muito. Tem que deixar ela um pouco mais... Deixa firme, mas não puxa muito. Então, a linha de costura ela é mais fácil porque é mais fina. Não tem dificuldade de passar pela agulha, é muito mais simples. A agulha, numeração. Muita gente pergunta a numeração de agulha para usar no feltro. Quando a agulha é muito fininha, dá muita dificuldade no feltro. Então, eu costumo usar uma agulha, geralmente na numeração 8, 9 ou 10, dependendo da peça que eu vou fazer. Peças mais pequenas, eu vou usar na numeração um pouco maior, porque quanto maior a numeração, mais fina a agulha vai ficando. Ah, é o contrário. É o contrário. No início eu tinha muita dificuldade, porque eu comprava agulha 9 achando que era fininha, mas era sempre muito grossa. Então, para fazer a parte de cima, trocou a linha, vai começar tudo de novo, como eu ensinei aqui na parte de baixo. Vai pespontar toda a volta, simples, a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui embaixo. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa rapidinho pro comercial, aí a gente volta fazendo a parte de cima. Pronto. E depois a gente faz o acabamento, não é isso? Isso. Então, daqui a pouquinho, não sai daí não. Vamos continuar, né, Rodolfo? Já fizemos a parte de baixo, né? Já colocou todo o pontinho e agora já fazia a parte de cima. Você já começou até, né, a Já comecei a parte de cima para adiantar, pra gente poder ter um tempinho até de explicar, fica mais fácil. Então, a parte de cima é da mesma maneira da parte de baixo. Como é um pouco maior, eu vou tendendo a aumentar ou diminuir o ponto, até para ser um pouco mais rápido e ficar aparecendo como se fosse muito próximo ao ponto do caseado. Que conforme tem pessoas que fazem o mesmo ponto em todas as peças. Eu costumo aumentar um pouco em tamanhos maiores, diminuir um pouco em tamanhos menores. Então, a parte de cima, ela é da mesma maneira da parte de baixo. Como eu falei, sempre o ponto começando de onde você quer aplicar, que é a parte superior do cupcake, para a parte inferior, que é a base. Então, mais uma vez, vai lá atrás, sai aqui de novo dentro do cupcake e indo para trás. Você vai fazendo em toda a margem. Como eu falei, com o tempo você vai conseguindo já direto da frente, pegando os dois feltros. Às vezes não pega muito bem, mas como são vários pontos, um vai compensando o outro. Um pega mais, outro pega menos. E se de repente a pessoa errar? Então, tem como desmanchar sem estragar? O feltro ele é muito fácil de desmanchar, principalmente usando o ponto palito. No ponto caseado, quando a gente pesponta com ponto caseado, porque também tem como pespontar, eu até posso fazer um pontinho simples também, não é muito difícil. No ponto palito, errou, a gente tenta abrir um pouquinho a peça, com delicadeza, porque o feltro ele pode se desfazer um pouquinho. Ou então você vem com uma lâmina de estilete ou com a tesoura fininha e vai cortando os pontos. E aí depois você tira e reinicia. Ótimo, acho que com estilete fica até mais fácil. Eu costumo fazer com a tesoura porque na prática é muito mais ou a própria rápido. Gilete mesmo, né? Pronto, a lâmina de gilete também dá certo. Errou, desfaz o ponto. Aí, o que é que eu vou fazer com o pedacinho de linha que vai ficar aqui? Desfiz o ponto até aqui, não vou poder usar essa linha que eu já cortei aqui para poder desfazer, porque vai ficar muito pequeno. Põe o ponto para trás, termina sempre o que você desfizer, deixando a linha aqui atrás. Ou então desfaz, tenta pegar, enfiar na agulha, já enfiada no feltro para facilitar, e põe para trás o pedacinho e tenta começar de novo em cima do último ponto, porque a sua linha vai prender a linha que ficou solta no final e dificilmente vai soltar, porque são muitos pontos, então um sempre vai compensar o outro, é muito difícil de soltar. Legal. Então, a gente fez a parte de baixo, vai fazer a parte de cima, eu não vou terminar porque você vai repetir a mesma coisa até o final. Chegou no final, faz o acabamentozinho lá atrás da linha, finaliza. Eu vou cortar aqui porque eu consigo começar depois, fica mais fácil para não enganchar a linha. Daí, então, agora eu vou para a parte das miçangas, que é a decoração do cupcake.
Eu costumo muito misturar miçanga, passamanaria, elástico, fio dourado, fio prata. Tem muita gente que não gosta muito de usar adereços ao feltro por questão de ter essa segurança de deixar muito preso para não soltar. Então, eu consegui o resultado com uma linha de costura para pregar adereços ao feltro, é muito boa o resultado. Porque essa linha é difícil de arrebentar. Isso, arrebenta muito difícil. Então, eu passo 4, 3 pontinhos. Quando eu preciso de uma maior resistência, eu passo até mais. Em peças para criança, eu tento não colocar tanto adereço, porque fica mais difícil. E criança é muito fácil de conseguir arrancar qualquer coisa. Coloca a boquinha, coloca a boquinha, atorou a linha, vai soltando. Então, em peças para criança, eu tento não colocar adereços. A não ser que sejam adereços afixados muito bem no feltro. Tem alguns que a gente consegue fixar e prender por trás. E aí a gente usa a linha de pipa, que é um pouco mais forte, que aí não rompe muito fácil. E aí usa em peças de criança muito linha de pipa e tenta prender por trás, não deixando aparecendo na frente. Entendi. Então, para as miçangas, eu utilizei miçangas coloridas, não tem ordem, pode ser qualquer miçanga grande, miçanga pequena, miçanga pequenininha. É como os confeitos, né? Cada um Exato, tem seu tamanho, qualquer sua cor. Exatamente. Então, não tem essa necessidade de tamanho específico. Ah, Rodolfo, não tenho miçanga colorida, posso usar miçanga branca? Claro que pode, vai ficar super delicado todas as miçanguinhas brancas também. É só um detalhe para não ficar tão lisinho que nem o padrão do feltro. Então, passando para as miçangas. Em miçangas eu vou ter a decoração e vou ter os olhinhos do meu marcador. Então, nunca esquecer de pregar as miçangas enquanto está só em uma parte o feltro, porque quando a gente termina, fica muito difícil, porque a gente tenta não deixar aparecendo nada atrás. A gente quer que fique tudo para dentro da peça. Então, a gente tem que fazer enquanto está só uma parte. Quem tiver que costurar, costura logo. Costura logo. Tenta ter um máximo de cuidado de lembrar. Algumas peças eu esqueço, mas aí tem alguns truquezinhos que com o tempo você vai aprendendo de tentar esconder por dentro a linha. Faz aquele ponto cego que chama, Isso. Né? E a gente costuma usar muito as margens, então a gente puxa sempre a linha para a margem, e aí vai gastar muito mais linha, porque tem que ser linha muito grande, para vir da margem para as peças onde você vai afixar. Então, as miçangas que eu estou usando são miçangas que a gente costuma dizer que são miçangas médias, de médias a pequenas, coloridas, muito fácil de encontrar em qualquer armarinho. Como eu disse, não tem sequência lógica, que eu usei e repeti cor, não tem problema nenhum. Você vai pegar a miçanga. Aqui, como eu comecei, fiz a mesma coisa pro pontinho. Como a gente está aplicando, sempre tem um canto meio que fica falso, que a gente consegue passar aqui no azul e não aparecer na frente. Fixa a linha, começa a primeira miçanga, coloca uma quantidade de linha suficiente que dê para pregar todas as miçangas, que fica mais fácil, fica mais prático do que tá sempre fazendo nozinho atrás. Passou para frente, deu o nozinho lá atrás, vai aplicar a miçanga, tentando sempre colocar no mesmo ponto que você saiu, pelo menos esse primeiro ponto de fixar a miçanga, porque as miçangas elas tendem a ficar assim quando a gente aprega. E o resultado que a gente quer não é esse. Fica com o furinho pra cima. Isso, o furinho pra cima. A gente tenta deixar sempre ela a parte lisinha aparecendo. O que é que você vai fazer? Vai tentar no olho também, não tem dificuldade, tentar meio que segurar com o seu dedo a miçanga e tentar margear a miçanga com a linha. Eu sempre uso a linha da cor do tecido que eu estou aplicando, porque aí não vai aparecer muito. Exceto nas miçangas pretas, que eu sempre uso preto, porque destaca muito a linha no preto. Mas sendo de outra cor, não tem problema. Usa a cor que você está aplicando. Vai passar mais umas 2 ou 3 vezes, o que você achar que realmente precisa para poder fixar, que você vai sentir que está fixo. E aí, como eu disse, você vai margeando a miçanga. Vai ficar meio que aparecendo de um lado e de outro, não tem problema. Conforme você vai dando um ponto e o outro, vai meio que juntando o feltro aos furinhos da miçanga. E aí você vai sempre, passa 1, 2, puxa a linha para fixar bem, passa uma terceira, eu geralmente passo só 3, para também quando você passa muito, fica aparecendo muito na miçanga. Passou 3, vai para trás, é o suficiente, a miçanga fica firme, não tem como soltar, é muito difícil. E aí aqui atrás eu sigo para a próxima miçanga, então me oriento pela frente. Aqui eu fiz aleatório, você pode fazer com formato ou não, tanto faz. Então, você passa para o próximo, já sai aqui na frente, não precisa dar nozinho. Um fato importante é não puxar, porque vai fazer isso daqui no feltro. Vai franzir o feltro, então você deixa na distância que precisa ficar aqui atrás, sai aqui na frente de forma leve,
Passa para a próxima miçanga. Eu vou fazer aqui na próxima miçanga para poder lembrar de novo. Fixou a miçanga, o primeiro ponto sempre é onde você saiu. Ela vai ficar de lado, você vai girar com os dedos, vai tentar segurar. Se não segurar, se você fizer essa questão de margear a linha na miçanga, não colocar atrás da miçanga, mais ao lado, não tem problema. Mesmo que você não segure, quando você der os 3 pontinhos, ela vai girar para frente, automaticamente. Vou passar nesse daqui mais 3. Vai firmando para poder ficar presa mesmo a miçanga. Como eu falei, tem gente que passa muito mais pontos. Eu consigo passar 3 e acho que o resultado fica bom. Ainda não tive nenhuma reclamação de clientes com peça que soltaram ou que romperam. Aqui atrás a gente faz o mesmo acabamento. Deu 3 pontos. Eu vou cortar aqui só nos 2 sem fazer o ponto para provar que não solta. Não tem como soltar porque o feltro ele adere muito. Deixa uma pontinha da linha sobrando. Então ficam todas firmes, elas não soltam. A outra parte de miçanga são os olhinhos da peça. Outro detalhe é a boca, que é muito simples. Na boca eu não vou pespontar, porque é uma peça muito pequena. Como eu falei, eu utilizo a cola de silicone. Ela é muito simples de utilizar. Vou passar na pecinha da boca uma quantidade suficiente, não muito, porque a cola de silicone ela mancha muito fácil. Se você passa demais, ela pega no feltro, não sai de jeito nenhum. Fica manchado mesmo. Então eu passo uma quantidade boa e aqui na boquinha eu passo na margem. Aplico, não é difícil, no molde tem o desenho, mas não é difícil de cortar a boquinha, porque é como se fosse uma fatia de melancia, e aí vai o tamanho que você quiser, pode fazer um pouco maior, pode fazer um pouco menor, não tem um tamanho padrão, no molde tem um tamanho, mas não tem padrão. Fiz a parte preta, vou fazer a parte da linguinha, rosa, no tom de cima ou em qualquer outro tom, se não tiver o rosa. Também não é difícil de cortar no olhômetro, você pode usar a boquinha para fazer a linguinha. Você vai cortar, pode cortar segurando o preto em cima do rosa, da cor de rosa, a mesma boquinha, e vai utilizar a ponta de baixo para fazer a língua invertendo. E aí você pode grudar a parte rosa na parte preta, que eu vou fazer que é rápido, vou até fazer que não tem dificuldade. Fazer um pouco maior, que não é o tamanho dele, para ficar mais fácil de visualizar. Cortou. Às vezes eu costumo usar o dedo para margear a boquinha, é muito fácil. Até para costurar a boquinha em desenhos que não são cheinho, eu uso o dedo, uso o botão, uso um pedacinho de folha cortada em arco. É muito fácil. Fez o arquinho, corta no tamanho que você acha que é o necessário para fazer a boca. Eu vou fazer aqui um pouco maior para ficar mais fácil. No tom de rosa, eu sempre utilizo os retalhos. É muito importante guardar retalho de feltro, porque a gente vai fazer pecinhas pequenas, utiliza o retalho, porque se você vai ficar tirando sempre do pedaço maior que tem de feltro, vai ficando picotado e às vezes você precisa fazer uma peça maior e não consegue, é verdade, porque você já picotou todo com peças menores. Então eu guardo todos os meus retalhos, dá um trabalhão, passo a semana inteira cortando, não separo, mas no final de semana eu tento pegar um tempinho para separar os retalhos e guardo embalagens, porque quando eu preciso eu sei onde tem, tem vários pedaços, então se eu sei que a peça pequena vai ter um pedacinho lá que vai caber. Então, para fazer a língua, como eu disse, você pode usar o próprio preto, você põe sobre a parte rosa, vai cortar, não precisa pegar o tamanho inteiro do feltro preto, porque a parte rosa é um pouco menor, e você vai usar o que você cortou para fazer a língua colando invertido. O que é que você vai fazer? Vai passar aqui a cola de silicone na parte rosa. Passou um pouquinho, não precisa de muita cola. A cola tende a ir grudando, esfiapando os fiapos do feltro e vai entupindo. Então, você sempre que usou, tenta limpar. Ou sempre tenta ter um alfinete, aqueles alfinetes de cabeça, de costureira, para poder ficar desentupindo. Essa cola, ela seca muito rápido também? Essa cola, ela seca, depois que você aplica no feltro, muito rápido. Então, eu não posso, no caso, botar um pouquinho num lugarzinho e não, usando, porque ela seca rápido. Ela seca muito rápido. Ela é a mesma, essa cola de silicone é o mesmo material do silicone da cola quente. A diferença é que ela é líquida e fria, não precisa esquentar. Então, você colou aqui, no tamanho que você acha que é o necessário para a língua. E aí vai virar e recortar o que sobra do rosa sobre o preto. E aí já vai ficar a linguinha
do cupcake. Ótimo. É muito simples, você faz uma, utiliza ela para fazer a outra, não tem dificuldade nenhuma. Nesse aqui eu não vou fazer porque a gente já tem aqui, já ensinei, fica simples. Certo. Então, fez a boquinha, eu sempre, nessa linha dos marcadores, eu tô tentando usar uma essência meio que de desenhos japoneses, que são as comidinhas meio com rostinhos cults, que a gente chama. Que eles tendem a ter sempre a boca na linha dos olhos. Que aí vai deixando eles muito fofinhos. Fica com a cara de fofo. Então, eu uso a orientação da linha da boca para prender os olhos. Então, nos olhos, a gente usa uma miçanga preta menor. É muito fácil também de encontrar. Quando eu vou no armarinho, eu nunca sei o tamanho, na verdade. Eu peço para ver todas as miçangas. Que tem aquelas bem pequenininhas. Tem umas bem pequenininhas, que a gente usa muito em peças muito pequenas, mas elas são muito difíceis de pregar, porque a agulha precisa ser ainda muito mais fina. Verdade. E aí fica bem mais difícil. Então, o padrão que eu uso geralmente é esse tamanho como sendo o menor, que eu uso para olhinho. E aí vou variando, dependendo do tamanho, para maiores. Então, eu vou usar esse como olhinho. Vou pregar da mesma maneira que eu preguei as continhas da decoração do cupcake. Não tem dificuldade. Vai pegar uma linha de costura normal preta. Outra coisa que sempre me perguntam é a habilidade de passar na agulha. Eu tava pensando nisso, acredita? Foi bom, se fosse eu levasse uma... Não, mas a linha de bordado, ela é muito fininha. E a agulha que eu costumo usar nunca é muito fininha. Ela tem uma abertura até um pouco razoável. Realmente a habilidade vai te dando uma... Você também tá novo, a visão tá boa. Não, nem tão boa, mas vai... É tanto que minha mãe briga muito porque eu costuro muito no escuro em casa, né? Porque pai não deixa ficar com a luz... Costura até muito tarde para poder dar conta de algumas encomendas, mas aí não posso ficar com a luz acesa e eu costuro muito com a luz da TV. E aí vai muito no tato já tá meio que no automático. Com o tempo vai ficando no automático, você já não vai precisando ficar molhando tanto a linha na boca, como é o costume de muita gente. Às vezes eu faço isso aqui, eu não vou fazer isso, né? Porque fica mais prático só passar na agulha. Então dá o nozinho simples de costureira lá na ponta. Tem gente que tem várias técnicas de fazer esses nozinhos. Na internet eu tenho vários amigos do artesanato que fazem umas técnicas que enrolam na agulha e eu nunca consigo entender. Então uso o padrãozinho, então vem aqui atrás, prende na parte azul, como eu disse, sempre tem um espaço entre o azul e o que você aplicou, então não vai aparecer na frente. Passa duas voltinhas, vem pra frente, como eu falei, vai usar a orientação da boca para prender os olhos. Bota uma distância, no molde tem a marcação, você pode usar o molde e marcar com um lápis no feltro, furando o molde e marcando. Se você conseguir ir no olhômetro, vai no olhômetro que também dá certo. Vou prender igualmente eu prendi, lembrando que nas continhas eu uso a cor da parte de trás, mas no olhinho eu sempre vou usar a linha preta, porque destaca muito na miçanga preta se você usa outra cor. Então, no olhinho é a mesma coisa, prendeu as 3 vezes, passou a linha 3 vezes, puxou a linha com um pouco de força, um pouco de delicadeza, não puxa muito forte, que às vezes rompe. Já rompi várias vezes fazendo, dá uma raiva. Mas puxou um pouquinho, ela já prende. Tenta dar o nozinho, a linha escapa. Geralmente escapa, comigo escapa muito. Principalmente quando eu tô com pressa, quando eu tô nervoso. Já tá passando nervosismo. Não passou ainda? Passou, já tá passando. Tem um pouquinho, mas vai passar. Então, terminou. Prendeu. Eu sempre dou um outro pontinho só por trás, porque os olhos, como são muito próximos, tendem a franzir quando você, até ao mexer. As miçangas que são maiores não, mas nos olhos que são muito, muito próximos às vezes, aí eu dou só o pontinho atrás para firmar. Certo. Então passa para o outro lado, tenta fazer a mesma distância, utiliza a linha da boca como orientação, prende o outro olhinho sem dificuldade, da mesma maneira. Não tem orientação, às vezes você prende passando o pontinho de cá para cá, de cima para baixo. A miçanga ela sempre fica muito parecida, independente da forma que você prende. Então eu não sigo muita orientação de ficar prendendo a miçanga segurando para poder ser de um lado para o outro. Prende de cima para baixo, de um lado para o outro, na diagonal, tanto faz. O que importa é que prenda e ela não solte. Principalmente nos marcadores, que a gente vai ter muito contato com a mão mexendo, né, para poder passar de um livro para o outro. Então, prendeu aqui em qualquer lugar, passou, cortou, pronto.
Terminei as partes de miçanga. No cupcake, eu utilizei esse bordadinho para fazer como se fosse o rosadinho das bochechas. Pode ser na linha, pode ser com maquiagem, pode ser com giz de cera, que eu uso muito giz de cera nos tons mais avermelhados para fazer bochechinha rosa. Você passa o giz de cera 2 vezes circulando, fazendo um pouquinho de força, fica e não sai. A maquiagem tende a sair com o tempo e aí não pode ser muito para contato quando você usa maquiagem. As peças não podem ter muito contato. Aqui eu vou usar a linha rosa. Não é difícil fazer bordado, que é a mesma técnica que eu uso para fazer as caricaturas. Eu uso bordado à mão livre. Uso a linha de costura, uso a linha... E aí nas caricaturas eu uso bastante a linha de bordado mesmo, a linha de ponto cruz, porque ela dá um resultado melhor às vezes. Você precisa de um traço mais largo, que a linha de costura não te dá. Mas quando são traços mais finos, você usa a linha de costura mesmo. Para fazer a bochechinha eu faço bem abaixo do olho. Não é difícil, porque só são traços. Aqui ficou em formato circular, mas é só traços. Faço o primeiro traço que vai me orientar, um traço um pouquinho maior do que o tamanho do olho, e os demais traços eu vou só passar um ao lado do outro, tendendo a diminuir quando eu vou para baixo desse traço principal e a diminuir quando eu começar a ir para cima. Então eu fiz aqui 4 pontinhos para baixo do traço principal que eu fiz e vou fazer 4 pontinhos para cima, como se fosse uma pirâmide de traços, que quando você finaliza, vai ficar aparecendo as bochechinhas circulares. Às vezes acontece isso de ficar uma brechinha entre o traço e o outro, não tem problema. Volta e faz um traço por cima da parte que abriu. Ficou outra brechinha, continua fazendo até preencher tudo. Às vezes eu coloco 2 linhas, 2 pernas da linha de costura, porque preenche mais rápido, porque fica um pouco mais largo. Mas aqui a gente usa só uma porque é muito pequenininho. Então fez esse tracejado, eu vou fazer aqui rapidinho do outro lado. Não tem dificuldade, você faz o traço principal abaixo do olho, um pouco maior do que o tamanho do olho. E vai fazendo os tracinhos para cima. Tenta dar uma puxadinha na linha para ela firmar e ir juntando uma na outra. E uns pontinhos para baixo, para poder formar então essa aparência de círculo, que na verdade não é um círculo porque são só a junção de traços maiores e menores. Rodolfo, tem problema se eu não consigo fazer um traço do lado do outro, acaba passando uma linha por cima da outra? Não. Tem problema se eu fizer na vertical em vez de fazer na horizontal? Também não. O que importa é que dê essa aparência de bochechinhas rosadas. Precisa ficar igual um lado e o outro? Também não. Então, fez isso, prendeu aqui atrás, passa 2 vezes o ponto no montinho de linha que ficou atrás, corta, tá pronto o rostinho do cupcake, tá pronta a decoração, só falta um detalhe, que é o laço. Para o laço, tem muita gente que já faz o laço na mão. Eu costumava fazer isso no início, quando eu comecei, mas aí eu comecei a ter muita dificuldade quando você vai diminuindo o tamanho do laço. Também tem muitos laços que já são vendidos prontos. Isso, já vi, tem várias cores. É muito prático, muito prático. Eu costumo fazer os meus porque aí eu consigo fazer em variação de tamanhos diferentes. Então, vou fazer o famoso laço, aqueles laços representativos que passam muito na televisão, de doadores de sangue, doadores de órgão. É o mesmo laço. Prendo aqui com o dedo no meio e volto o arquinho para trás. Então ele vai ficar nesse formato, como se fosse um laço simples, muito simples. Não precisa daquele laço manual. Eu uso ele em praticamente todas as minhas peças, porque eu acho muito mais prático e fica muito mais fixo, porque aí você não precisa colar, você já prende com a linha. Venho aqui com o alfinete, prendo o meu laço na peça. E aí eu vou usar a mesma linha que já sobrou aqui do restante para fazer. Precisa colocar uma linha nova se tiver um pedacinho pequeno de linha? Não, porque o laço não pega muita linha. A linha ela é muito mais só para prender e fazer esse modelinho do laço. Então eu deixo o alfinete no início. Quem quiser tirar o alfinete e já segurar também dá certo. Deixo o alfinete para poder montar o laço. Tira,
depois que você já colocou a linha, e você vai passar a linha por volta, fazendo laçadas no laço para trás. Precisa ter uma noção de onde vai sair? Não, não precisa ter uma noção que vai sair. Só não vai sair muito no azul nem muito no rosa, para poder, quando você prender para fechar o laço, ficar muito largo o ponto do meio. Tenta ir saindo e entrando, tipo em um ponto imaginário atrás do laço, que seria o meio do laço. Que aí você vai fazer laçadas. No final, quando você vai puxando, tem de ir afirmando o laço, fechando e franzindo. E aí fica o lacinho no modelo do que eu fiz aqui. Precisa ser do mesmo tamanho? Repito em dizer que não tem perfeição no artesanato. Cada peça vai ficar de uma maneira diferente. Aqui eu só dei os pontinhos e tiro, não tem problema, não vai soltar o laço. Tenta deixar uma ponta de linha para dentro, porque isso vai dar uma certa firmeza no que você aplica. Mas não precisa também estar arrematando tudo que você aprega. Então, fez o lacinho. Aqui são 2 tons diferentes, mas ficaram muito próximos. Fez o laço, pregou as miçangas, pegou o olho, bordou o roxinho, colocou a linguinha naquela maneira simples que eu ensinei. A gente vai juntar a parte da frente com a parte de trás, que geralmente a gente usa 2 partes no feltro, e aplicar o emborrachado de EVA, para poder dar essa firmeza e ao mesmo tempo não ficar tão firme assim. Certo. O emborrachado de EVA, eu sempre opto por usar a cor branca, porque independente do feltro que você usa, exceto tons muito escuros como o preto e o cinza escuro, eu uso o preto, porque aí não dá muito destaque. Mas se você usa coisa escura no claro, aparece. A cor parece que muda, fica uma coisa meio acinzentada, porque o feltro deixa passar muita luz. Então, eu uso EVA, vou trocar a tesoura porque eu sempre esqueço, mas não posso cortar o EVA com a tesoura do feltro. Então, o EVA no molde já tem o círculo menor. Não precisa cortar EVA perfeito, até porque eu não tenho quase nenhuma habilidade de cortar EVA também. Uso muito EVA, mas uso dentro das peças, então não precisa ser tão perfeito. O círculo de EVA, ele é um pouco menor do que o círculo do feltro. Preciso ter um molde para cortar? Se eu não tiver, eu uso o mesmo, risco e corto um pouco adentro da linha. Geralmente eu tenho molde porque facilita muito na hora de riscar. Eu sempre tenho vários moldes do mesmo e já prendo no EVA. Às vezes prendo até com alfinete, não risco e já corto. Então tenho o meu círculo de EVA. Eu vou colar o meu círculo de EVA atrás da parte que eu bordei, nunca no verso. Vou aplicar o meu círculo do verso aqui atrás. E antes de aplicar o círculo, eu vou colocar o meu elástico. O elástico pode ser de qualquer cor. Aqui em Mossoró a gente consegue elástico de várias cores nos armarinhos. Eu utilizo esse elástico fininho, não é aquele elástico grosso que costumam colocar em roupa. Eu gosto mais desse elástico fininho, ele é mais delicado. Pro marcador de livro eu uso 30 centímetros. É o suficiente para poder marcar o livro pequeno e o livro grande, porque o elástico estica bastante. Então 30 centímetros dá no pequeno e no grande. Não vou fazer aqui a parte do elástico, porque é muito simples. Você só vai... A única coisa que você vai ter que ter cuidado na hora de pregar, porque... Vou pregar aqui rapidinho nesse emborrachado. Você passa um pouquinho de cola, não precisa ser muito. Prende no emborrachado, não prende no feltro, porque vai ficar mais seguro. Vai usar uns 30 centímetros. Se não tiver os 30 centímetros, se for um livro pequeno, não tem problema, porque eu coloco os 30 centímetros porque eu uso para livro grande e livro pequeno. Se for para livro pequeno, pode ser até um pouco menor. Vou colar meu emborrachado. Esqueci aqui, mas lembra de colar o emborrachado primeiro no filtro. Não precisa ser muita cola, é só para ficar um pouco firme. Lembrando de tentar de colocar quando for cola o emborrachado primeiro, porque pode ocorrer de você não conseguir colar o elástico no sentido vertical, que é o sentido que você vai colocar no livro. Então, cola o emborrachado, deixa uma margem, colou o meu elástico de um lado e do outro. Você só vai precisar ter cuidado na hora de aplicar a parte de trás, para não torcer o elástico, acabar prendendo o elástico torcido. Tenta ter uma noção de colocar o elástico certinho. Não vou cortar aqui a parte azul, vou usar qualquer pedaço de filtro já cortado. Você vai vir com ele atrás e vai fechar uma parte na outra. Como que eu vou fechar, Rodolfo? Do mesmo jeito que você fez o pontinho. Veio de dentro para trás, no mesmo movimento. Não tem dificuldade nenhuma. Quando chegar no elástico, eu vou fazer aqui porque eu consigo desmanchar
Vou fazer até com preço para ficar mais visível. Mas vamos fazer assim daqui a pouco? Pronto, deixar o pessoal tá curioso? ótimo. Daqui Tá a ótimo. pouquinho, então, a gente volta fazendo o acabamento e terminando aqui o marcador de livro. E vamos voltar aqui pra gente terminar, né? Então, Michele, agora a gente vai finalizar o marcador de texto e ensinar as outras variações, que é bem simples. Como eu falei, o que dá mais dificuldade no marcador de texto, geralmente, é a parte de prender o elástico que fica entre as duas partes. Essa técnica que eu vou ensinar tanto serve para o elástico ou para qualquer outra parte que você vai ter que prender entre os feltros. O ponto, como eu falei, é o mesmo. Eu já comecei aqui no início. Para dar início, você começa o ponto entre as duas partes para que o nozinho fique por dentro. Por dentro. Mas o início é a mesma coisa, sempre de frente para trás, vai indo tentando regular a distância. Para prender o elástico, você vai ter que ter uma noção da parte que você está enfiando a agulha aqui na frente, aonde ela está saindo atrás. Você vai vir aqui na margem, vai tentar passar a agulha sempre saindo na mesma altura atrás, na altura da margem. Passa a agulha para trás, aqui não tem como fazer só direto na frente, porque não fica direitinho. E vai sair, entrar aqui atrás, na mesma distância, e sair aqui na frente no próximo ponto. Vai fazer isso de novo, entrando atrás, saindo na mesma altura, entrando de trás para frente e saindo no próximo ponto. Precisa ficar o pontinho igual? Não. Só precisa tentar prender o máximo de pontos possíveis para que o elástico fique bem fixo e na hora de esticar para pôr no livro, o elástico acabe soltando da parte de feltro. Porque ele vai ficar bem esticado, principalmente se você usa em livro maior. Então ele tem que ter o máximo de pontos pegando aqui no elástico. Tenta dar uns 5 pontos, tenta diminuir até a distância, se precisar, para pegar uns 5 pontos. Terminou de prender o elástico, vai ficar igualzinho o ponto. De trás para frente, igual como foi o pesponto, das partes de unir. Vai fazer todo o círculo. Como tem a margenzinha do EVA, sempre você vai pegar só o feltro no feltro, não vai pegar no EVA. E aí vai ficando justinho o ponto, finaliza tudo do mesmo jeito, sempre com uma linha só. Se a linha terminar, vou ensinar isso rapidinho, sei lá, a linha ficou pequena, não dá para fazer outro ponto, põe a linha para dentro. E continua. Continua sempre fazendo o nozinho para que prenda entre as partes do feltro. Começa em cima do mesmo ponto, para que você consiga prender aquele pedacinho de linha que você colocou para dentro. E não tem dificuldade, continua. Começou dentro, em cima do mesmo ponto. E continua até finalizar a peça inteira, que vai ficar do jeito da que eu mostrei aqui, prontinha. Não tem dificuldade nenhuma. Finalizou tudo. Prontinho. Ótimo. O pesponto, como eu falo, o final terminou, faz um ponto em cima do primeiro ponto que você tinha feito, passa a agulha para dentro, pela margem, sai em qualquer lugar e corta a linha bem rente. Então, finaliza e não fica com nenhum pontinho de agulha. Só uma dúvida, se eu quisesse fazer ele um pouco fofinho, eu poderia colocar um pedacinho de manta aqui dentro? Pronto. Tem também alguns marcadores que são bem fofinhos. O problema de usar a manta é sempre ter muito cuidado de conseguir prender a parte da frente com a parte de trás na hora de pespontar, porque como a manta dá um volume, acaba que se você não prende, começa a fechar a peça tentando segurar a manta ou até mesmo colando, no final você não consegue fechar tudo, uma parte com a outra. Meio que o feltro vai deslizando, no final ele não encaixa. Então tem que ter muito cuidado na hora de usar a manta por causa disso, mas é muito válido usar a manta porque fica fofinho dá mesmo. certo também, né? Ah, legal. Então, terminamos o que a gente propôs de finalizar. Fica muito fofinho o cupcake. Tá super em alta cupcake também. Você vê cupcake em estampa, em caderno, em tudo. Cupcake tá muito em alta. Vamos mostrar aqui também no livro, ó, que dá pra gente ter uma noção. Ele tá aqui no livro já? Tem que botar, né? Pra colocar no livro é muito simples. Eu geralmente coloco ele pra frente e marco com elástico, mas tem gente que marca com ele pra dentro. Como ele tem relevo, eu prefiro colocar pra fora. Pra colocar no livro é muito simples. Estica o elástico, marca a página, deixa sempre ele pra frente e aí o elástico vai estar marcando a página que você terminou de ler. Ah, legal, gente. Aí, ó. Super fofinho, para dar de presente simples, também é muito legal. Simples, já dá o livro com o marcador. Dá o livro com o marcador. Inclusive o marcador pode ser temático do livro. A gente faz muito tema do Pequeno Príncipe também. Dá para fazer no marcador. Ah, muito legal. Aplicando o Pequeno Príncipe. Uma ótima ideia. É. Você consegue valorizar até o livro, se você quiser comercializar também o livro. Certeza. Além de enriquecer um presente, se você vai dar também. Fica muito mais bonito até.
Então, a proposta era fazer esse cupcake completo e, ao mesmo tempo, fazer outras variações. A variação que eu trouxe é a variação da coruja. É muito simples porque é muito parecido com o cupcake. O que a gente vai mudar é o que a gente aplica no círculo. Cores diversas. Existem muitos feltros estampados que eu não costumo muito usar por causa que a gente tem um problema muito com a questão das estampas. Porque às vezes solta, às vezes não é de tão boa qualidade. Uso quando os clientes pedem, mas geralmente eu costumo usar o tecido. Para usar o tecido, você consegue usar qualquer tecido aplicado no feltro. Só existe uma técnica que a gente usa para poder o tecido não desfiar. A gente risca a peça no avesso do tecido e para recortar, antes a gente passa termolina. Termolina você encontra em qualquer casa de artesanato e em papelarias também. Termolina nada mais é do que uma cola branca diluída. Ela é a mesma composição da cola branca, mas ela é líquida, ela não é tão pastosa que nem a cola e ela não gruda. Ela só impermeabiliza e deixa o tecido um pouco mais durinho. Então, na hora de cortar, você vai cortar em cima do traço, aonde você passou a termolina, e o tecido ele não vai desfiar de maneira nenhuma. Então você passa, espera secar bem. Isso, espera secar, seca muito rápido, não demora para secar. Inclusive, para finalizar algumas peças, eu passo a termolina diluída na água, porque ela não deixa o feltro rígido, mas ao mesmo tempo ele aumenta a durabilidade do feltro. Então eu uso muito também tecido para aplicar no feltro. E aí você só vai aplicar da mesma maneira que está aplicado esse daqui, não tem dificuldade. Cola. Para deixar um pouco mais firme, você vai fazer aquele pontinho que você fez no cupcake no tecido. Quando eu uso o feltro, eu não faço pontinho. Eu só faço prender nos cantos. Aonde faz canto, eu prendo. Para que deixe um pouquinho mais firme. Mas quando eu uso o feltro, eu só aplico com cola. Geralmente eu não uso ponto. Aqui eu não vou fazer os pontinhos porque é simples, é o mesmo ponto. É a mesma coisa. Só vai vir por trás e fazer 3 pontinhos. Certo. Para a corujinha, a gente vai aplicar as asas, os olhos, o bico e as patinhas. Simples, os olhos estão lá no molde, são 2 círculos, um pouco maior do que a distância, porque geralmente as corujas tendem a ter os olhos um pouco mais arregalados. Às vezes não é nem o olho, é a mancha que tem no rosto da coruja, assimila muito aos olhos. A gente até costuma dizer que não é o olho é o que a gente aplica, esse daqui é a manchinha do rosto da coruja. Então a gente sobrepõe as 2 partes, cola com a cola de silicone. Então, passou a cola, sempre não passando na borda, porque aqui a gente vai prender com linha. O olho a gente tem que pespontar, porque a gente vai ter que deixar firme, porque a gente vai ter outras aplicações e vai ter muito contato. As asas eu não passo pesponto, porque você tem uma área muito maior aqui já pespontada na margem. Então, passa a cola no olho, prende, não passa muito na borda para não ter problema com a agulha. Vê a distância, cola o primeiro, pode pegar um pouco em cima da asa, não tem problema nenhum, porque você vai pespontar, então não vai soltar. E o outro você vai colocar um pouco sobreposto, para poder fazer essa marquinha como se fosse um 8. Para os olhos, eu costumo usar 2 técnicas. Eu uso muito corujas com os olhos fechados. Vou até usar aqui a sua caneta e vou riscar aqui no meu molde. Eu faço um marquinho e 3 tracinhos e faço aqui bordado com um pontinho, igual esse pontinho, porque você só faz o pontinho como se fosse subindo e descendo e borda o olhinho, igual como fiz os tracinhos para bordar as bochechas do cupcake. Como se fosse igual a boquinha aqui do Minion. Igual a boquinha do Minions, você vai fazendo um pontinho atrás, você vai sempre no ponto da frente, volta no de trás, passa pro da frente, volta no de trás. É simples. Você pode fazer também pespontado, não precisa fazer o tracinho retinho. Faz pespontado, subindo e descendo e volta ao contrário, e aí você fecha a linha. Não é difícil. Fez os olhinhos. Outra técnica que eu uso é utilizar meia pérola. Meia pérola são aquelas pérolas que a gente usa na decoração. Geralmente elas são brancas. Eu até compro elas assim, por metro. Já vem tudo emendadinho. É muito difícil aqui em Mossoró de conseguir a meia pérola preta. A gente não consegue, as cores fortes geralmente a gente não consegue. O que a gente usa no artesanato muito
improvisar. Então a gente pinta com esmalte. Ótima ideia. Pinta com esmalte porque você pode ter compra meia pérola branca, você vai ter meia pérola de qualquer cor. Esmalte qualquer esmalte, não tem marca nenhuma. É sempre, tem umas bem baratas, você usa, tem meia pérola de todas as cores e não sai com esmalte. Alguns pintam com caneta permanente, mas com o tempo vai saindo. É, verdade. Então, se tiver que lavar. Isso. Principalmente se tiver. E outra coisa, o feltro, ele é lavável. Se você sujar seu marcador, você pode lavar. Sempre tendo cuidado para não torcer ele, porque ele tende a se deformar se você torcer e secar a sombra. E vai ficar a pecinha perfeita e limpa. Lavar a mão, não lava a mão, não lava na máquina, não torce, dá para dar uma esfregada, não muito forte. Deixa ele escorrendo, né? Deixa ele escorrer, põe para secar na sombra e ele fica a peça normalzinha. Não tem problema nenhum lavar. Geralmente essas aplicações não saem porque a cola de silicone ela meio que une e não sai mesmo. Então eu uso as meias pérolas para fazer os olhinhos. Prende com a cola e passa uma quantidade de cola boa, porque ela gruda, ela não vai soltar. Mas se você passa pouca cola e deixa espaço para que algo meio que entre por baixo da meia pérola, ela pode romper do feltro. Vai ser difícil de romper, mas pode romper sim. Acontece. Então, fiz isso daqui, prendi os olhinhos. Pro bico eu vou usar um losango que também está no molde. Sempre é um losango com a ponta de baixo um pouco maior que eu uso nos bicos e na ponta de cima um pouco menor. Passa um pinguinho de cola, passa um pouco no meio. Você vai dobrar e desencontrar o de cima com o de baixo. Dando meio que uma modelagem no feltro, que a gente chama. Modelou o feltro para fazer o bico, você vai vir aqui, passa a cola atrás, e aí você pode passar bem na margem, porque o bico você não vai pespontar, porque ele está modelado, senão ele vai perder esse formato. O máximo que você pode fazer com linha é dar 2 pontinhos na parte superior, vindo de trás para cima do bico, para poder dar uma firmeza maior. Se não der o pontinho, não tem problema, ele não vai soltar, porque a cola não solta do feltro. O pontinho é mais para dar um detalhe no bico. Então, colocou o bico da coruja. Para as patinhas, a gente usa 2 corações que estão no molde também. Geralmente eu corto muito no olho, nunca fica igual aos nossos corações. Costumo dizer que os coraçõezinhos é meio que prático. É bem prático. Se faz um, você usa o primeiro para fazer o outro. Costumo colocar um pouco mais acima das asas, pegando um pouco na parte de baixo, ou coloca só em cima das asas para não ter essa diferença de volume, porque aí pode dar uma dificuldade um pouquinho para quem está começando. Pode ser que a cola, você não perceba que a cola não colou na parte de baixo, e aí vai ficar levantada, e aí vai ficar fácil de desgastar o feltro. Mas do contrário, passou, colou, basicamente a corujinha é isso. A única coisa que a gente faz para dar um detalhe na coruja, que eu vou fazer aqui no olhômetro, mas no molde tem, é uma espécie de crista, que são uma gotinha, um formato de gota, só que na parte abaloada da gota, a gente faz 3 voltinhas. Como se fosse uma asinha de um passarinho pequena, que a gente vai usar como se fosse uma espécie de cristinha da coruja, para dar um detalhe. Um detalhe simples. Eu até costumo... uma técnica. Ótima, essa dica é muito boa. Antes de colar aqui eu não vou fazer porque eu não tenho, mas a gente costuma usar agora muito, uma febre no feltro, usar o isqueiro para passar na margem de tudo que a gente corta. Quando a gente passa o isqueiro rápido, se passar devagar, queima o feltro, derrete, até porque é sintético. Mas a gente passa muito rápido, ele meio que dá uma selada e não esgaça na margem. Então essas pecinhas que você aplica, se você passar o isqueiro rapidão, muito rápido mesmo, tenta começar com peças que você não vai usar, pedacinhos de feltro, depois você vai fazendo as suas peças mesmo. Fica muito bom porque não esgaça. E aí você consegue deixar assim, soltinho, porque não vai esgaçar pela margem, porque foi queimado. Legal. E só me tira uma dúvida. Aqui no olhinho você fez um formato de 8 um em cima do outro. Quando a gente vier com a costura, a gente usa a costura aqui no meio? Pronto. Na costura, você pode ou não usar no meio. Eu costumo usar, porque aí dá a impressão como se fosse os 2 olhinhos, não a manchinha. Você pode também, ao invés de usar o molde que eu dei de um círculo, já faz um moldezinho com os 2, transpassado um pelo outro, e aí você só faz pela margem. Legal. Se você usar os 2, você passa. É até melhor. Se você puder, já faz os dois juntos, no formato de um olho, fica mais fácil para cortar, fica mais prático e não vai precisar passar pesponto no meio. Para finalizar, a gente faz a mesma técnica do lacinho e coloca aqui do lado da crista. Fica aí você vai muito enfeitando, fofo. né? Você vai enfeitando. É muito variável. Pode pôr
meia pérola nas asas, vai enfeitando. Ah, ótimo. Maneiras de variar tem muitas. E aí vai da habilidade. Na verdade, não é habilidade, criatividade. Às vezes você não precisa ter habilidade nenhuma. Faz pelo molde, tenta mudar uma coisinha ou outra e vai ficar uma peça única sua. Ah, legal, adorei. Adorei. Pena que não dá mais tempo da gente continuar. Pronto. Queria muito ver o Minion, mas infelizmente não vai dar tempo. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas vamos marcar um outro dia. Pronto, a gente pode vir, né? aí eu ensino a finalizar o Minion, que é muito simples, já é a mesma coisa, só muda o molde. Eu vou disponibilizar o molde do Minion, então aí fica muito fácil. Dá pra finalizar em casa sozinho até. Tá certo, aí tá o contato dele na tela. Pra você entrar em contato com ele, esse é o teu WhatsApp também? Isso, meu WhatsApp para contato. Pode entrar em contato, pode pedir orçamento. Além de pedir orçamento, pode conversar comigo para perguntar técnicas para quem está iniciando. Eu vou começar um projeto agora na parceria do Feltros Felticolo, onde a gente vai fazer as lives ao vivo no Facebook, na minha legal. página pessoal e na página da marca, onde a gente vai tirar dúvidas, ensinar peças e sortear kits de feltro para iniciantes, para veteranos, para poder estimular a galera a fazer feltro. Ah, muito legal, gente. Então, e você também está preparando assim alguma coisa para dar curso com tempo? Exatamente. A gente já está conversando com a parceria também para fazer um curso aqui em Mossoró, um curso para iniciantes. Inicialmente a gente vai fazer um para iniciantes, para quem está começando na arte, outro para veteranos. E aí, como eu sou do Ceará, vou fazer um curso no Ceará também. E aí vou ficar fazendo periodicamente, tentando fazer, além das lives, tá lançando alguns cursos de peças novas, principalmente das linhas que eu vou lançando. Ótimo. Então tá aí, gente. Ó, você que tá querendo entrar nesse ramo aí, começar a trabalhar com feltro, fica ligadinho nas redes sociais do Rodolfo, que com certeza ele vai avisar para vocês, ó, galera, vou abrir um curso tal dia, inscrições abertas. Exatamente. Vai te indicar como é que você vai fazer essa inscrição, né? E também, como a gente estava falando desde o comecinho, se quiser fazer a sua encomenda, faça com antecedência, que realmente, como é uma coisa que é tudo manual, dá um trabalho, um certo trabalho, você tá vendo aqui. Praticamente em 1h30 a gente conseguiu fazer, não conseguimos acabar, mas você consegue. Né? Apesar que aqui foi feito com calma, com calma, conversando, isso. Em casa você consegue explicando. fazer muito mais rápido. Mas vamos muito supor mais que você tivesse, sem falar nada, tinha feito o quê? Uns 5? Consigo fazer 5 fácil. Então, em 1h30 você consegue fazer 5, porque você vai fazendo a mesma coisa em todos. Agora, você imagina uma lembrancinha, por exemplo, que são 30, 40 unidades, né? Então, e fora a encomenda que ele já tem, então fica um pouco corrido. Então, peça com antecedência, ó, se você vai fazer aniversário em outubro, já começa a correr agora, não deixa pra cima da hora. Brasileiro tem mania, deixa tudo pra cima da hora. Às vezes eu até consigo pegar em cima da hora, mas é difícil. Aí, Rodolfo, pelo amor de Deus! Mas imagina quantos, pelo amor de Deus, você não ouve ao mesmo tempo, Exatamente. né? Aí, às vezes, fica difícil de mesmo atender todo mundo. Sim. Rodolfo, muito obrigada. Adorei Imagina, a sua participação. Você fala super bem, monte também um canal no YouTube. Pois é, tô pensando. Já precisa de tempo, aí. mas vai dar certo. Vai dar certo sim, se Deus quiser. Sim, sim. E a arte maravilhosa, me encantei também pelo feltro, eu nunca trabalhei com feltro. Sim. Cheguei a fazer diverso. umas lembrancinhas uma vez pra minha sobrinha, mas assim, foi coisa bem simplesinha, Sim, entendeu? sim. Mas já aprendi uma aula aqui, tive uma bela aula e vou começar a trabalhar com feltro também, porque é muito gostoso. Bem diverso, dá pra fazer várias peças, é muito, muito diverso o feltro, muito. Você consegue aplicar em outras peças, consegue fazer peças só com feltro, mistura uma arte com a outra e vai dando certo. Joia. Então vamos falar de novo do teu Facebook? O Facebook, página pessoal Rodolfo Barreto, no lugar do FPH, a página da marca Feltrolando, e no Instagram a gente tem o Rod Feltrolando, que é uma espécie de Instagram só da marca. E aí lá eu posto todas as novidades, faço o sorteio, como eu falei, divulgo o trabalho e vou tendo o meu contato com os clientes e com pessoas que querem aprender o feltro. Sou adepto da parte de compartilhar tudo que eu sei. Não sou adepto de fazer apostilas, de estar comercializando. Se tiver dúvida, pode me perguntar, eu envio o molde, disponibilizo tudo que eu tenho. Ótimo, legal então. Obrigada, querido. Imagina, Deus te abençoe, obrigado que teu vocês. negócio aí cresça cada vez mais. Imagina, tá bom? obrigado. Queria agradecer a Neide. Ficou me importunando no WhatsApp, eu fiquei enrolando um pouquinho porque estava difícil. Agradecer a Michele, agradecer a Milena que fez o contato, né? Foi. Entre a Michele e eu. E agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que gosta do artesanato. E boas artes para todos. É isso aí. Obrigadão. Gente, daqui a pouquinho então a gente volta, vamos aprender a fazer uma linda bonequinha de tecido aí para lembrancinha de maternidade com a Djânia Oliveira. Daqui a pouquinho aqui no Arte da Hora.